Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Plano & Plano. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.planoeplano.com.br, clicando no banner webcast. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e em BR GAAP e IFRS, aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Plano & Plano, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Plano & Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Contamos hoje com a presença dos senhores Rodrigo Von, Rodrigo Luna e João Hope, respectivamente diretores-presidente, vice-presidente e financeiro e de relações com investidores da Plano & Plano. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado pelo interesse na Plano & Plano e pela participação nesta teleconferência. Favor passarem ao slide 4. O ano de 2020 terá um lugar de destaque na história da Plano & Plano, seja pela superação dos desafios apresentados pela pandemia, seja pela abertura de capital, tudo isso num contexto de crescimento sustentável e rentável da companhia, gerando emprego e entregando valor aos seus clientes e acionistas. A oferta pública inicial, ocorrida em setembro de 2020, colocou a empresa num seleto grupo de companhias listadas no novo mercado da B3 e abre caminho para aprimoramento de suas operações, o que, sem dúvida, contribuirá para sua resiliência e constante crescimento. 2020 foi um ano de recordes históricos na Plano & Plano. Nossos lançamentos no ano atingiram um VGV de 1.433 bilhões de reais, depois de um quarto trimestre de mais de 500 milhões de reais de VGV lançados. Ao compararmos o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, tivemos um crescimento robusto de 24% nas unidades vendidas, aumento de 24,1% nas receitas líquidas, além de um significativo aumento de 40,5% do lucro líquido. No ano de 2020, a margem bruta atingiu 36,8%, 1,3 ponto percentual acima do ano de 2019. E o lucro líquido foi o maior de sua história, alcançando 132,2 milhões de reais. Desde o início da pandemia, as operações da companhia foram adaptadas para, em primeiro lugar,
garantir a segurança de todos os seus colaboradores e clientes. Não houve interrupção nos trabalhos nas obras, que continuam a todo vapor. E nossa equipe comercial e de vendas se adaptou para atender o nosso cliente da melhor forma possível, usando em especial os canais digitais, e com isso estamos apresentando resultados robustos a despeito do desafio imposto pela Covid-19. Vivendo a realidade de alto déficit habitacional e pela estrutura operacional que construímos ao longo dos últimos anos, estamos muito otimistas com as perspectivas para o ano de 2021. Dessa forma, continuamos com a nossa força e capacidade de crescimento sólido e contínuo, como os nossos números mostram. Estamos bem preparados e posicionados para capturar valor aos nossos acionistas, fazendo da Plano & Plano uma empresa cada dia mais admirada. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro, João Hoppe, que irá apresentar os resultados operacionais e financeiros do período. João, por favor. Obrigado, Luna, e boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês para discutirmos os resultados de 2020 da Plano & Plano. Por favor, passarem ao slide número 6. A Plano & Plano atua focada no segmento de baixa renda na região metropolitana de São Paulo. Os últimos anos foram de forte crescimento. O VGV lançado de 2020 é mais de 2,5 vezes o VGV lançado em 2016, resultando numa taxa de crescimento anual composta de 37,6% ao ano. A companhia tem planos de expansão para os próximos anos e, como veremos mais à frente, temos terrenos adquiridos em São Paulo para fazer frente a esse crescimento. Próximo slide, por favor. Apesar da postergação de alguns lançamentos no segundo trimestre de 2020 devido à Covid-19, a companhia manteve seus objetivos de lançamento do ano e retomou o ritmo acelerado a partir do terceiro trimestre. No acumulado do ano, alcançamos 1.433 milhões de reais de VGV lançado, 14,9% acima do ano anterior. Esse é o maior valor já lançado pela empresa no período de um ano. Considerando o VGV lançado no critério percentagem Plano & Plano sem permuta física, a companhia lançou 506 milhões de reais no quarto trimestre, como pode ser observado no gráfico à direita. Próximo slide, por favor. As vendas líquidas cresceram 25,3% no quarto trimestre de 2020 comparado ao quarto trimestre de 2019. No acumulado do ano, o crescimento foi de 28,7%, a despeito dos efeitos da redução de vendas nos meses iniciais da pandemia. Essa venda acumulada de 2020, de 874 milhões de reais, também foi recorde para a companhia. O crescimento acelerado das vendas é consequência do aumento dos lançamentos nos períodos passados e da boa aceitação dos produtos lançados pela Plano & Plano. Ao observar as vendas líquidas totais no critério percentual Plano & Plano, do lado direito do slide, vemos que houve participação de aproximadamente 2% de parceiros nas vendas do quarto trimestre de 2020. Por favor, passar ao slide 9. Nesse gráfico, podemos observar a performance mês a mês das vendas líquidas, comparando com a barra cor de vinho, que representa as vendas em 2020, com a venda de 2019 em barras cinzas. Após o início do ano com crescimento muito acelerado, atingindo 45% de crescimento no primeiro trimestre, logo após a decretação da pandemia, houve uma diminuição do ritmo de crescimento das vendas devido às incertezas e ao distanciamento social imposto pela Covid-19. Houve queda de vendas no mês de abril e maio e retomada de forte crescimento a partir de junho, quando se iniciou uma abertura parcial dos estandes de vendas e pelas ações diferenciadas da Plano & Plano. As áreas comercial e de vendas se adaptaram às restrições, passaram a utilizar de forma mais intensiva as suas ferramentas digitais e treinou sua equipe para se relacionar com os clientes através dos canais disponíveis. O crescimento no segundo trimestre foi de 3,4% e a companhia voltou a crescer fortemente no terceiro trimestre,
atingindo 42,7% de crescimento nas vendas líquidas. No último trimestre, o crescimento foi de 25,3%, fechando o ano de 2020 com crescimento total de 28,7%. Próximo slide. Um dos objetivos da Plano & Plano é manter o mínimo possível de estoque de unidades prontas, através de uma velocidade de vendas que permita vender as unidades dos empreendimentos antes de sua entrega. Em 31 de dezembro de 2020, de um total de 9.580 unidades em estoque, a Plano & Plano tinha apenas 176 unidades em estoque pronto, aproximadamente 2% do estoque. Esse resultado vem da capacidade de lançar empreendimentos adequados ao público-alvo da região e gestão contínua de vendas, adequando parâmetros comerciais e o foco das equipes. Por favor, passar o slide 11. A Plano & Plano atua com foco na região metropolitana de São Paulo e tem um land bank com VGV de 9,7 bilhões de reais, dos quais 87% se encontram dentro do município de São Paulo. São terrenos adquiridos com contrato de compra e venda assinados. Importante ressaltar que aproximadamente 96,7% do valor de aquisição desses terrenos será pago com a chamada permuta financeira, ou seja, o dono do terreno receberá o valor de aquisição a prazo na medida e proporcionalmente ao recebimento de caixa pela Plano & Plano referente às vendas efetuadas. Próximo slide, por favor. Dos 8,4 bilhões de reais de land bank que estão dentro do município de São Paulo, a grande maioria, representando 70% total, se encontra nas regiões leste e sul da cidade. Essa distribuição está em linha com os nossos estudos de demanda na cidade de São Paulo. Nosso land bank total de 9,7 bilhões de reais é suficiente para alguns anos de lançamento da companhia. Não obstante, a Plano & Plano continua ativamente avaliando e adquirindo novos terrenos com uma visão de médio prazo, dado que o curto prazo está resolvido. Por favor, passar ao slide 13. Tivemos um ano com forte crescimento nas entregas de empreendimentos. Em 2020, entregamos 1 bilhão e 114 milhões de reais de VGV, 165% superior a 2019. A performance no quarto trimestre foi especialmente alta, crescendo 283% em relação ao quarto tri de 2019. No final do ano de 2020, a Plano & Plano tinha 29 obras em andamento, uma a mais do que no final do terceiro trimestre. Por favor, passarem diretamente ao slide 15, onde passaremos a discutir os resultados financeiros da Plano & Plano. No quarto trimestre de 2020, a Plano & Plano reconheceu 275 milhões de reais em sua receita líquida. Foi o melhor trimestre do ano, 19,6% superior ao terceiro trimestre de 2020 e 24,1% sobre o quarto trimestre de 2019. No total de 2020, a receita líquida foi de 901 milhões de reais, 25,4% acima dos 719 milhões de reais do ano anterior. Esses 901 milhões de reais de receita líquida foi mais um recorde histórico para a Plano & Plano e é resultado do crescimento no ritmo de lançamentos da companhia no passado recente. Próximo slide, por favor. Nesse slide, pode-se verificar que em 2020, a margem bruta da companhia ficou acima da margem obtida no ano passado. No quarto trimestre desse ano, a margem bruta foi 36,7%, 3,1 ponto percentual abaixo do quarto trimestre do ano passado. No total do ano, a margem bruta está em 36,8%, com um ganho de 1,3 pontos percentuais sobre os 35,5% de 2019. A companhia está empenhada em gerir muito de perto as pressões de custo de matéria-prima na construção ocorridas no passado recente, bem como procurando maximizar os preços de venda de forma a minimizar o impacto desses aumentos na margem bruta. O Departamento de Engenharia e Suprimentos cumpriu com êxito seus objetivos através de uma gestão intensa nos últimos meses sobre cada um dos insumos, minimizando o impacto dos reajustes de matéria-prima nos custos das obras. Foi garantido o fornecimento dos materiais dentro dos prazos necessários para as obras também. O desequilíbrio na cadeia produtiva, apesar de causar impactos no sistema de produção, não foram relevantes para a nossa operação. Por favor, passar o slide 17. A Plano & Plano encerrou 2020 com um crescimento de 29,4% no lucro líquido comparado ao ano passado, atingindo 132 milhões de reais.
A margem líquida do ano de 2020 foi 14,7%, acima dos 14,2% obtidos em 2019. Esse resultado se mostra ainda mais relevante quando consideramos que em 2020 o mercado em geral sofreu os efeitos da Covid-19, afetando em especial a performance de venda nos meses de abril e maio. Muito trabalho foi feito para garantir a segurança de colaboradores e clientes, para que pudéssemos, mesmo em condições adversas, entregar um resultado altamente positivo no lucro líquido do período. O lucro por ação cresceu 30% no ano, atingindo R$ 0,65 por ação. Próximo slide, por favor. Em relação ao EBITDA ajustado, gostaríamos de destacar a pequena melhora de margem na comparação do total de 2020 em relação a 2019, como podemos ver na última linha deste quadro, alcançando 20,2%. O outro destaque é o crescimento de 25,7% do EBITDA ajustado de 2020, comparado ao ano anterior, e que atingiu R$ 182 milhões. Por gentileza, passar ao slide 19. Ao final de 2020, o valor da dívida bruta somava R$ 290,6 milhões, acima dos R$ 240,4 milhões de 2019. Toda essa dívida se refere a financiamentos de apoio à produção obtidos junto à Caixa Econômica Federal. Já o caixa equivalente caixa aumentou de R$ 158,9 milhões do fechamento de 2019 para R$ 193,7 milhões em 2020. Com isso, a dívida líquida aumentou de 81,4 para 86,5 milhões de reais, respectivamente, no final de 2019 e 2020. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido está em 37,6%. Na data de seu vencimento em dezembro de 2020, a companhia quitou a dívida corporativa de R$ 30 milhões que detinha. Como evento subsequente, informamos que em 12 de março de 2021, a companhia liquidou sua primeira oferta de debêntures e captou R$ 60 milhões para ser utilizado no capital de giro da empresa. O prazo dessa operação é de 30 meses. Próximo slide. O consumo de caixa do quarto trimestre de 2020 foi de R$ 7,6 milhões e no total do ano o consumo de caixa foi de R$ 38 milhões. Houve no começo do ano um atraso no repasse de clientes para a Caixa Econômica, bem como houve uma postergação de alguns lançamentos durante as semanas críticas de distanciamento social, postergando algumas vendas do ano. Em contrapartida, tendo em vista que a construção civil foi definida como atividade essencial, as obras da Plano & Plano trabalharam sem interrupção durante o ano de 2020. Em virtude do exposto, tivemos em 2020 um aumento de aproximadamente R$ 120 milhões na conta imóveis a comercializar em nosso ativo. Dado que as obras continuam trabalhando e as vendas voltando a crescer em ritmo mais acelerado, a entrada de caixa relativa aos empreendimentos lançados é uma questão de tempo. Lembrando que até agora temos conseguido entregar os empreendimentos com praticamente todas as unidades vendidas. Próximo slide, por gentileza. Gostaríamos de encerrar essa teleconferência compartilhando o reconhecimento que nossos clientes têm pelo nosso produto e serviço. A Plano & Plano tomou a decisão, há 5 anos, de se transformar em uma empresa focada no cliente em vez de uma empresa focada no produto. Essa mudança de enfoque requer uma transformação de processos e atitudes que precisam permear por toda a organização. A Plano & Plano percorreu essa jornada de transformação e agora tem o reconhecimento do cliente. Atualmente, temos uma das melhores classificações do Reclame Aqui e temos certeza que essa atitude customer-centric contribuirá para perpetuar nosso negócio de forma sustentável e rentável. Analogamente a essa decisão relacionada ao cliente e com a mesma convicção da diretoria, este ano decidimos focar nas ações ESG, que há anos são trabalhadas na companhia, mas a partir de agora tem foco e cuidados diferenciados. Iniciamos o mapeamento de nossas ações e esse ano teremos nosso primeiro relatório de ESG, que servirá de base para nossas ações futuras de aprimoramento nas 3 frentes: ambiental, social e de governança. Terminamos aqui nossa exposição e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione *0. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida,
você pode removê-la da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta vem de Jorel Guilotti, do Morgan Stanley. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas a primeira era, eu gostaria de saber se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre sua estratégia para puxar vendas em 2021. Eu queria saber se ela tem mudado de alguma forma, se vocês estão pensando em usar mais de seu balanço com ProSolutos, estão pensando em usar mais de descontos, usar mais marketing. E eu queria saber se alguma dessas estratégias ou mudanças de estratégias afetaria seu balanço ou margens de alguma maneira. E a segunda pergunta queria ter um entendimento de como você está desenvolvendo o ano em termos de vendas, como você está vendo o mercado São Paulo dentro de Minha Casa Minha Vida, e se a dinâmica tem sido, você está acrescentando mais, está mais calmada. Então, um pouco comentário sobre isso também. Obrigado. Olá, Joel. Boa tarde. Quem fala é Rodrigo Luna. Vou responder as suas questões aqui. Prazer estar com você. Sobre vendas, isso aqui é um organismo vivo. Nós tratamos desse assunto diariamente. Existem uma série de ações que estão sendo implementadas no sentido de evolução desse trabalho de liquidez dos nossos produtos. Isso passa, obviamente, por ajustes em relação às nossas políticas de ProSolutos e, eventualmente, margens. Nós temos visto reflexos bastante positivos desses ajustes que temos feito aqui na empresa. E já encaminhando para você, 2021 já é um ano que começa com um ritmo de visitação e interesse dos consumidores pela aquisição dos nossos produtos de maneira forte. Já estamos sentindo evolução nos números, o que mostra que os ajustes eventualmente que estamos fazendo estão surtindo efeito e vão trazer resultados dos nossos números. Complementando, Joel, aqui é o João, essa experimentação sim passa por alguma flexibilização em ProSoluto, lembrando que a Plano & Plano, no ano passado, detinha uma média de crédito direto ao cliente de 18 milhões de reais, a média do ano, ou seja, o crédito direto ao cliente na forma de ProSoluto é bem baixa, e com foco bastante nesse crédito até a entrega das chaves. Pós-chaves, nós tínhamos crédito direto ao cliente de aproximadamente 800 mil reais, muito pouco. Então, nós entendemos que temos algum espaço, sim, para experimentar. Isso vem acontecendo já no começo deste ano. Então, estamos flexibilizando um pouco nossa política aqui com o ProSoluto, sim. Tá, e sobre o mercado São Paulo, se você poderia falar um pouco mais de como está vendo, se a concorrência, a dinâmica em geral, se está saudável. Joel, de novo, Rodrigo Luna, vamos falar um pouquinho sobre concorrência em São Paulo. Assim como aconteceu no início da pandemia em 2020, nós vimos isso acontecendo ao longo do ano e não está sendo diferente em 2021, que é um aumento de market share das grandes empresas em relação às pequenas e médias. Toda essa situação da pandemia dificulta muito as empresas que têm baixo investimento em tecnologia e pouco acesso de distribuição, poucos canais de distribuição. Com isso, as empresas maiores, como a nossa, por exemplo, têm ganho espaço no mercado, market share, e conseguindo entregar aquilo que está no nosso plano de metas. Como disse a você, os plantões nesse primeiro trimestre de 2021 tiveram excelente visitação, uma grande procura. A gente ainda percebe o consumidor com interesse de compra bastante acentuado, o que tem, obviamente, nos dado a possibilidade de, mesmo diante de toda esta pandemia, crescer de acordo com o nosso planejamento. Obrigado. A próxima pergunta é de Alex Ferraz, do Itaú BBA.
Boa tarde, João, Rodrigo Luna, Rodrigo Von, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui mais relacionada à questão da geração de caixa, né? A gente viu ao longo do ano aqui uma queima de caixa, que vocês bem pontuaram, estava ligada aqui no começo do ano a questão de repasse, né? E um pouco de paralisação de obra, e também a companhia vem crescendo, né? Eu queria entender se em 2021, mesmo mantendo esse ciclo de crescimento, a gente poderia esperar uma estabilização aqui, uma geração positiva de caixa, né? Vocês até mencionaram aqui um pouquinho de emissão de dívida, então eu queria ver como é que está a cabeça em relação à alavancagem aqui, perspectiva de geração de caixa. E a segunda pergunta é em relação à margem bruta, né? Se margem até melhora um pouquinho tri contra tri, apesar da questão dos custos, como é que vocês esperam que a margem vai se comportar esse ano, né? Principalmente com a questão de matéria-prima, que pode pressionar, vocês veem algum espaço para conseguir repassar esse preço, mesmo se tratando aqui de unidades de baixa renda? Boa tarde, Alex. Obrigado pela presença e pelas perguntas. Em relação à geração de caixa, nossa expectativa é que, nesse ano, os desafios que nós colocamos para a equipe de vendas é de crescer de uma maneira bem acelerada vendas nesse ano, e, nesse contexto, a gente consegue repassar os clientes para a caixa e, obviamente, com as obras que estão em andamento, o recebimento de caixa vem na sequência. Então, a nossa expectativa, sim, é de uma estabilização na geração de caixa, e então a gente vê com bons olhos o ano de 2021 em relação à geração de caixa e endividamento. Em relação à margem bruta, nós não temos expectativa de melhora na margem bruta nesse contexto. O contexto de pressão de custos aconteceu nos últimos 6 meses, como todos sabem. A gente vem gerindo isso ao longo dos últimos 6 meses e, obviamente, estamos muito atentos aos próximos aumentos. Mas um lançamento hoje, ele vem, um empreendimento novo, ele vem com a carga total dos reajustes que aconteceram ao longo do último ano. Só explicando melhor, quer dizer, os empreendimentos do ano passado, parte deles já estavam contratados, sem reajuste, e na medida que você vai andando para frente, os insumos começam a impactar a obra toda. A gente consegue repassar parte disso para preço, mas a nossa expectativa para 2021 é alguma perda de margem bruta nesse contexto. A próxima pergunta é de Gustavo Cambauva, do BTG Pactual. Oi, boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 perguntas aqui. A primeira, em relação aos terrenos, enfim, o João até comentou, né, quer dizer, que tem 97% aí dos terrenos devem ser, não tem um desembolso de caixa na cabeça agora, né, pago via permuta financeira ao longo da obra e tudo. Eu queria entender se de alguma maneira as novas negociações de terrenos ainda seguem, vamos dizer assim, nesse padrão, né? Eu até pergunto isso porque vocês têm uma dominância grande em São Paulo, mas tem outras empresas, né, grandes também, como o Luna comentou, querendo crescer em São Paulo, ganhando share em São Paulo. Então eu queria entender se essa dinâmica de vocês de comprar terreno com pouquíssimo desembolso caixa, ela segue para frente. E a minha segunda pergunta é em relação a vendas. Eu lembro que a última vez que a gente falou, vocês estavam até, enfim, fazendo alguns ajustes ali no time de venda, colocando uma parte do time mais dedicado a lançamentos, outra parte do time mais dedicado ao estoque, para de alguma forma tentar também aumentar a velocidade de vendas ainda mais. Eu queria saber se já tem, de alguma maneira, nesse início de ano, óbvio que agora está difícil por conta da pandemia, mas se vocês já nesse processo já conseguem sentir algum tipo de melhoria na velocidade de vendas também. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Cambauva. Deixa eu só até dar um número para ficar bem explícito a questão do dinheiro que nós pagamos na frente para os terrenos. A fotografia atual nós temos o custo desses terrenos todos, 1 bilhão e 40 milhões de reais para esse VGV de 9,7 bilhões. 36 milhões de reais é o dinheiro na frente. Então essa é a conta que a gente tem. Então realmente é um valor muito abaixo aí do que o mercado normalmente faz para comprar terreno. E a dinâmica continua assim. A gente, nesse começo de ano, continua
usando a mesma estratégia e sendo efetivos nessa estratégia de comprar a grande maioria dos nossos terrenos com permuta financeira. Eu vou passar a palavra aqui para o Luna, que vai comentar sobre as vendas. Boa tarde, Cambaúva. Complementando um pouco sobre a questão de terrenos ainda, eu diria para você que nós não sentimos nenhuma mudança no comportamento dos proprietários de terreno no que diz respeito à quantidade e à característica de oferta de terrenos para plano e plano. Nós ainda estamos com um volume muito alto de análise de oportunidades para se fazer negócio, para novos projetos, no modelo de negócio da plano e plano, que é a permuta financeira, né, o pagamento ao longo do tempo vinculado a eventos. E, obviamente, como vocês sabem, isso traz para nós, plano e plano, um resultado operacional de ROI muito alto, talvez um dos mais altos do setor. Sobre a questão dos ajustes e das nossas ações em relação à estrutura de vendas, elas já estão praticamente 80% delas todas já operando. Nós ainda temos algumas outras acontecendo até o final do mês. Elas já estão surtindo efeito prático. Os números desse primeiro trimestre já são números, como eu disse, muito bons se comparados a 2019, ou seja, nós estamos em linha com os ajustes. A nossa linha caiu. Eu pergunto se Cambaúva conseguiu escutar toda a minha resposta. Oi. Para mim caiu muito agora no finalzinho. Eu também estou com um problema na linha. Eu também, mas para mim o finalzinho só que eu não escutei, tá? Eu escutei que você falou que a venda, enfim, os times já estão ajustados agora, já estão, né, rodando já de alguma maneira dentro desse novo modelo, e aí para frente eu já não ouvi mais, não. E nós, como eu disse, nós já estamos vendo os efeitos acontecendo de acordo com a estrutura montada. Então, nós já estamos evoluindo em relação ao planejado. Tá ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Boa tarde. Obrigado, abraço. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. A próxima pergunta vem da webcast de Luiz Coutana. Custos. Detalhar como o custo de materiais tem impactado a companhia e qual a expectativa sobre perda de margem. Comentar também sobre a situação de inadimplência e distrato dada a alta do INCC. Grato. Boa tarde, Luiz. Em relação a custos, eu vou dar uma abertura para dar um pouco de parâmetros para vocês. Atualmente, os nossos custos aqui na Plano e Plano, nosso custo interno, 43% dos nossos custos de obra vem de mão de obra. E aí você tem, obviamente, o restante 57% dos outros serviços e matéria-prima. Os principais itens do nosso custo é bloco de concreto, com quase 5%, aço com 4,5% e concreto com um pouco menos de 4%. Se a gente olhar os itens, separar ou estimar dentro desses itens, o cimento, que ele participa de vários desses itens, o cimento ele participa com 5,5% aproximadamente do nosso custo. Então, na medida que a gente tem o aumento nesses insumos, eles afetam, obviamente, a nossa margem. Então, nessa distribuição de custo, um dado interessante são dois dados interessantes para a gente. O primeiro deles é que, historicamente, a Plano e Plano tem entregue o nosso custo de obra com aproximadamente 3% abaixo do que nós mesmos orçamos. E ao longo de 2019, nós medimos isso e vimos que nós estamos entregando mais ou menos 1,5% abaixo do que nós orçamos. Então, esses preços afetaram, sim, os nossos orçamentos e isso afeta a nossa entrega. Estamos dentro dos nossos projetos de viabilidade, com alguma economia, só que menos economia. Outro dado interessante é que, ao orçar um empreendimento em janeiro de 2020 e esse mesmo empreendimento nosso, com os custos atuais agora de fevereiro,
nós enxergamos que nossa inflação interna foi de aproximadamente 4% acima do INCC desse período. Então, obviamente, isso pressiona as nossas margens. Como a gente citou anteriormente, a gente repassa parte disso para o preço de venda, mas a gente não acredita que em 2021 a gente tenha ganho de margem. Pelo contrário, a gente deve ter alguma perda de margem e, infelizmente, a gente não pode dar o nosso guidance, mas a gente espera, sim, alguma queda na nossa margem bruta, dado essa dinâmica. E a segunda pergunta foi de inadimplência. Até os dados do final do ano, nossa inadimplência ela caiu e o índice de distrato também caiu. Nosso índice de distrato está em torno de 9%, está abaixo do começo do ano passado, e a nossa inadimplência ela também caiu. Eu só não tenho o dado exato de cabeça aqui para te dar, mas ele caiu ao longo desse ano. Lembrando que a gente tem um volume de crédito direto ao cliente também muito baixo. Obrigado pela pergunta, Luiz. A próxima pergunta, também da webcast, de Luiz Coutana. Dividendos. Qual a expectativa de distribuição dos valores indicados no balanço? O dividendo no balanço, basicamente, o dividendo mínimo obrigatório. Do lucro se retira 5% da reserva legal. O saldo dos 95% é obrigatório declarar os 25% desse valor como dividendo obrigatório. A proposta de distribuição de dividendos vai seguir para a Assembleia Geral Ordinária, que é dia 27 de abril, mas já adiantamos que a nossa política nesse ano é de uma distribuição um pouco com payout ratio, um pouco abaixo ou abaixo do ano anterior, até dado o momentos de incerteza, de volatilidade que o mercado está passando e também com o intuito de ter um patrimônio líquido um pouco mais elevado, dado que a gente ainda quer diminuir a nossa relação dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, para as considerações finais. Agradeço mais uma vez a participação de todos, o interesse nas operações da Plano & Plano. Nós aqui continuamos absolutamente focados numa evolução constante da companhia. Estamos vendo que, apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia, o nosso negócio continua muito resiliente, a tese da habitação muito reforçada, as pessoas cada vez mais conscientes da necessidade de se ter o lar, a sua casa própria para proteger a si e a sua família. E a Plano & Plano, obviamente, uma larga experiência na produção de habitação de interesse social, vem trabalhando este mercado de uma maneira muito intensa e, por conta de tudo isso, estamos prevendo um 2021 forte e com crescimento dentro do nosso planejamento, de forma sólida, constante, mas ao mesmo tempo agressiva dentro daquilo que a gente acredita ser saudável. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e estamos sempre à disposição. A teleconferência de resultados da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.